Então vamos ver hoje, de maneira bem simples, a diferença entre roteador e suíte. São dois conceitos que a gente ainda vê hoje, muita gente tendo dificuldade, mesmo profissionais do mercado da área de TI, ainda misturando esses conceitos ou ainda não tendo claro na cabeça deles a diferença entre roteador e suíte. E aí a gente vai aproveitar o assunto e falar um pouquinho também sobre repetidores. Vamos começar falando sobre o roteador, porque eu acho que é a maneira mais fácil de entender esse pacote inteiro. Ele é o mais completo, e depois a gente vai entrando pelos mais simples, vamos assim dizer, que seria o switch e o repetidor. Bom, roteador, como o próprio nome fala, é aquele que roteia, é aquele que encontra a melhor rota, mas isso não ajuda muito a gente a entender como é que o roteador funciona, né? Então, tipicamente, o que a gente vai encontrar no mundo IP, no mundo de internet, é algo como isso aqui. Eu tenho aqui diversas redes, estão aqui 3 redes, uma aqui embaixo à esquerda, uma embaixo à direita, uma em cima à direita, e eu tenho roteadores, que normalmente são representados por essas bolinhas redondas, fazendo a comunicação entre eles. E aí, por exemplo, se eu sou esse usuário aqui embaixo na esquerda e eu quero acessar uma página web que está nesse servidor lá em cima à direita, os roteadores vão me ajudar a chegar até ele. Ok, mas como é que funciona esse processo? Vamos pegar então 2 exemplos, um usando o Sedex e outro usando agências de viagem. A gente vai criar mentalmente esse conceito através de exemplos. Então, como é que funciona uma entrega de Sedex? Suponha que eu estou lá em Curitiba e eu quero mandar uma encomenda para um amigo meu que mora em Caucaia, lá no interior do Ceará. Como é que funciona o processo? Eu vou lá em Curitiba, vou na agência do correio mais perto, entrego para o atendente da agência de correio, ele não tem muita escolha. O que ele faz? Ele coloca na salinha de estoque ali, no almoxerifado, até a hora que chega o caminhãozinho, ele pega tudo que tem lá dentro, um pacotão só, e leva para a agência central do correio. Até aí não tem nenhuma decisão, foi um processo puramente automático. Lá na central de distribuição do Correio do Paraná, que fica lá em Curitiba, é que vai ser feita a seleção. Todo aquele monte de pacotes que veio de Curitiba inteiro vai ser colocado em containers. Os que vão para São Paulo vão no container do voo de São Paulo. Os do Rio de Janeiro vão para os containers do voo do Rio de Janeiro. Vamos supor que lá para o Ceará não tenha voo direto de Curitiba. Então, o que vai ser feito? Ele vai ser encaminhado para o container de Brasília. Então, todas as caixas, se elas vão para o Ceará ou se elas vão para Brasília ou para outros estados que aquele centro de distribuição do Correio de Brasília atende, vão para esse container. Aí pega o aviãozinho, chega lá em Brasília, vai para onde? Para o centro de distribuição de Brasília. E novamente ali ele é roteado. Então, aí sim ele vai ser separado se ele é uma encomenda para Brasília, vai para um lado. Se ele é uma encomenda que vai para o Ceará, ele vai para o container que vai pegar o voo para o Ceará. Ele pega esse voo, chega lá em Fortaleza, que é onde fica o centro de distribuição do correio, que é outro roteador. Lá vai ser feita essa nova decisão, vai ser enviado para um caminhãozinho que vai para a região ali de Caucaia e aí finalmente ser entregue para a pessoa. Então, o roteamento é feito em cada um desses pontos até chegar no destino final. Então, agora pegar um exemplo um pouco mais completo. Então, espero que com essa questão aí dos correios, vocês tenham entendido um pouquinho esse conceito de roteamento, mas em TCP/IP, em internet, a coisa ainda é mais complexa do que isso. Então, vamos pegar um outro exemplo, agência de viagem. Eu quero ir de Palmas, capital de Tocantins, até a cidade de Sapporo, lá no Japão. Nem Tóquio não é uma outra cidade lá dentro do Japão. Tipicamente você vai na agência de viagem e o operador da agência de viagem vai te vender as passagens e, por exemplo, vamos supor que o melhor caminho seja você vai para o Galeão do Rio de Janeiro, do Galeão você vai para Frankfurt, de Frankfurt você vai para Dubai, no Emirados Árabes, de lá você vai para Tóquio e de lá você vai para Sapporo. Bom, em internet a coisa ainda é um pouquinho pior. É como se você tivesse que comprar a passagem em cada aeroporto. É como se você não pudesse comprar todas as passagens ao mesmo tempo. Na internet é assim. Cada decisão de roteamento é feita dentro do aeroporto, dentro do roteador que o pacotinho acabou de chegar. Então, seria mais ou menos o seguinte: eu estou lá em Tocantins, pego um voo até o Galeão. Lá no Galeão eu procuro a agência de viagem, o roteador, e aí ele compra a passagem que ele me indicar. Então ele me vende a passagem para Frankfurt. Aí lá em Frankfurt eu compro uma outra passagem para os Emirados Árabes, de lá eu compro a passagem para Tóquio e de lá para a ilha de Hokkaido, onde eu tenho ali a cidade de destino. Então é assim que funciona a internet.
cada aeroporto decide para onde o pacotinho vai, para onde a informação vai. Então, mesma coisa, se eu sou um computador, se eu sou um usuário em Tocantins, querendo acessar um servidor que está lá em Sapporo, no Japão, provavelmente o pacote vai seguir uma rota mais ou menos como essa. Porém, se você parar para pensar, isso pode ter alguns problemas. Então, estou fazendo a comparação, seria isso aqui. Esses roteadores seriam os aeroportos no meio do caminho entre a cidade aqui de São Paulo, a cidade de Tocantins aqui embaixo à esquerda e a Sapporo ali em cima à direita. Agora, vamos supor que eu estou com um problema. Vamos supor que então, eu pego um avião, vou até o Galeão, do Galeão o roteador do Galeão me manda para Frankfurt, mas o operador, o roteador lá de Frankfurt, acha que o melhor caminho é eu ir para a África do Sul, de lá pegar um voo para a Austrália e daí para o Japão. Eu vou acabar sendo enviado para a África do Sul. Aí eu chego na África do Sul e o operador, a agência de viagens da África do Sul, o roteador, acha que o melhor caminho é via Frankfurt. Eu vou de volta. E aí, quando eu chegar em Frankfurt, a agência de viagens de Frankfurt vai achar que o melhor caminho é via África do Sul e vai ficar de volta. Eu vou ficar infinitamente nesse vai e vem. Inclusive, existem mecanismos no TCP/IP para detectar isso. E aí, o que acontece se eu fico nesse vai e vem? No caso do TCP/IP, eu simplesmente mato o pacote. É como se um viajante que ficasse pulando muito de avião para um lado para o outro, chega uma hora e fala, não, meu amigo, você não vai chegar no seu lugar, e joga você no meio do mar. Então, no TCP/IP na internet, cada decisão é feita localmente. E quando é que isso pode acontecer? Por exemplo, vamos supor que eu tenha esse caso aqui, eu tenho essa naquela rede que a gente viu agora há pouco, e o link do roteador B em direção ao servidor caia. Então, isso é algo que o roteamento, ele vai ser essa informação, o link caiu, vai ser propagado para a rede, mas isso demora alguns segundos. Vamos supor que essa informação ainda não chegou nem para o roteador A, nem para o roteador C. Então, o usuário aqui embaixo, que quer acessar a página web que está lá em cima, ele manda para o roteador A acha que o melhor caminho é B, o B sabe que o link caiu e manda para C, o C ainda não sabe e manda para B. E o pacote fica dançando aqui até ele ser devidamente assassinado. Então, quando você tem uma mudança na rede, quando você tem um link que cai, você tem um roteador que para de funcionar, por alguns segundos a rede ainda pode ficar instável, ela engasga. Ok, com o passar do tempo, alguns segundos depois, o A e o C vão ser informados e os pacotes vão ser roteados pelo caminho que continua ativo. Mas isso vai demorar um tempo e dá aquela engasgadinha na rede. Agora, roteador é isso. Roteador, ele tem as informações globais. Então, repara, essa comparação com a agência de viagem é muito interessante, porque um aeroporto não é um endereço final. Ninguém vai morar no aeroporto, ninguém vai para um certo lugar para ficar no aeroporto. O aeroporto é só metade do caminho para depois você chegar no seu destino final, por exemplo, através de um táxi. Então, os roteadores são exatamente a mesma coisa. Eles não sabem aonde ficam os endereços específicos, eles sabem onde ficam os grandes blocos. Já quem sabe onde estão os endereços específicos são os switches. Então, dentro, por exemplo, de uma rede, pode ser uma rede pequena, como aqui a minha casa, que tem 4, 5 telefones celulares, tablet e alguns notebooks, pode ser uma rede gigante de uma grande empresa, uma grande corporação de um prédio de 8.000 funcionários. Não interessa. Dentro dessa cidade, eu tenho o switch. Então, seguindo essa comparação, o switch é como se fosse o taxista e os roteadores como se fossem os aeroportos. O taxista, ele não vai te levar de Tocantins até Tóquio. O que o taxista lá de Tocantins faz, se você fala para ele que você quer chegar até Tóquio, o que ele vai te fazer é te levar até o aeroporto e acabou. Dali ele não vai passar. Então, os switches são os taxistas. Os taxistas, eles conhecem toda a cidade. Então, se vocês... Não sei se vocês conhecem essa informação, mas lá em Londres, para você ser taxista, você tem que saber de cabeça praticamente a cidade inteira. Então, o switch é como se fosse um taxista londrino. Ele conhece todo mundo dentro da rede dele, dentro da cidade dele.
E se você diz para ele que você quer sair da cidade, aí ele te leva até o aeroporto. Mas dentro da cidade, quem manda é ele. Então essa é a diferença entre um switch e um roteador. O switch conhece todo mundo dentro de uma região pequena. E o roteador conhece o mundo inteiro, mas sem grandes detalhes. E os dois juntos se combinam para fazer a comunicação. Então, dentro da sua rede, por exemplo, eu estou aqui no meu celular e quero acessar uma música que está no meu notebook, dentro da minha própria rede, eu não preciso passar pelo roteador. O próprio switch, o próprio taxista vai me levar entre esses dois bairros. Agora, se no meu celular eu quero baixar essa música do iTunes, aí sim eu preciso que o taxista me leve até o roteador da minha rede para daí chegar no servidor da Apple lá fora, onde quer que ele esteja. Então, isso são as duas, falando de maneira bem didática, as duas diferenças entre switch e roteador. E aí agora eu vou usar esses dois exemplos para falar sobre uma confusão muito comum, novamente também algo até bem comum em pessoas da área de TI, que é o seguinte: quando você tem na sua casa aquele equipamento que conecta à internet, a gente chama ele de roteador. Não é um nome muito apropriado, porque ele é um monte de coisas ao mesmo tempo. Ele sim é um roteador, mas ele também é um switch. Dentro dele, essas portinhas amarelas que você tem, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, aquilo é um switch. Então, dentro do roteador tem um switchzinho que trabalha como um switch e não como um roteador. Mas como a gente vê como se fosse uma caixa só, a gente acha que é a mesma coisa. Não é. Ele também é normalmente um ponto de acesso Wi-Fi. O que é um ponto de acesso Wi-Fi? É o que liga, é o que cria a rede sem fio. O grande erro, não quero ser muito bruto com quem faz esse tipo de falha, mas não deixa de ser um erro. As pessoas costumam chamar de qualquer coisa que gera uma rede Wi-Fi de roteador. Por quê? Porque na casa o que gera Wi-Fi é o roteador, não é verdade? Não. O que gera a rede sem fio é um ponto de acesso, é um access point. E aí, no roteador doméstico, dentro dele, dentro do nosso roteador, dentro daquela caixinha, tem também um ponto de acesso. E ali dentro eu também tenho o servidor de HCP, que é basicamente o que entrega endereços IPs, e um servidor de web. Você fala, servidor de web? É quando você vai gerenciar, quando você vai configurar, o que você faz? Você abre um navegador, o Chrome, o Firefox ou o Internet Explorer, e põe um endereço IP e acessa aquilo. Ele está acessando um servidor de web dentro dessa caixinha que está lá. Então, na verdade, quando você fala em roteador doméstico, é um switch, mais um servidorzinho, mais um roteador de verdade, mais um ponto de acesso. Apenas que, por uma questão de praticidade e de redução de custo, eles estão dentro da mesma caixinha, o que é muito legal, é uma coisa fantástica, você ter tanta coisa dentro de um equipamento tão acessível e tão pequenininho, é maravilhoso, óbvio, mas isso confunde a cabeça das pessoas. Então, o que gera a rede sem fio não é um roteador. O roteador roteia. Roteia o quê? Qualquer coisa. Pode rotear a partir de um switch, pode rotear a partir de um ponto de acesso, mas o que cria a rede sem fio é um ponto de acesso. Então, por favor, evitem de falar roteador, principalmente roteador Wi-Fi, principalmente quando você fala em projetos corporativos. Isso é uma coisa que eu escuto bastante em alguns clientes grandes, às vezes, eu fico com aquela vontade de, meu amigo, não é exatamente isso, mas você não vai falar isso na cara do cliente, então você deixa para lá e continua com a vida. Mas o fato é, numa rede corporativa, quando eu quero criar uma rede sem fio para colocar tablets, smartphones, notebooks, eu não coloco roteadores Wi-Fi, eu coloco pontos de acesso Wi-Fi. Esse é o termo técnico correto para falar aquelas caixinhas que vão gerar a rede sem fio. E aí, essas caixinhas, elas se comportam como se elas fossem um switch sem fio. Então, é como se fosse o mesmo taxista que conhece toda a cidade, mas que quando ele precisa mandar alguém para fora do país, ele leva até o aeroporto, até o roteador. Então, um switch e um access point, nesse aspecto, são idênticos. A única diferença é que o access point, o ponto de acesso, é sem fio, e o switch, obviamente, tem aquele cabinho Ethernet junto. Mas dentro desse conceito, os dois são exatamente a mesma coisa. E os dois juntos conectam todas as máquinas da rede e os dois juntos, quando precisam sair para fora do país, vão até o aeroporto. Aí, switch, roteador, ponto de acesso, vamos fazer uma comparação, que é uma coisa que vocês muito provavelmente vão
vão questionar é a questão do repetidor, né? Então eu tenho aqui, isso é muito comum em áreas domésticas, casa, isso não precisa ser uma casa muito grande, um apartamento muito grande. Você pode ter uma situação onde você tem o roteador, né, ali na sala, e esse roteador tem um ponto de acesso interno. Estamos usando os termos técnicos corretos agora. Então, lá dentro desse roteadorzinho que a empresa de TV a cabo, a operadora de telefonia deixou aqui, tem um ponto, tem uma redezinha Wi-Fi, só que ela não chega até o quarto, não chega até um canto extremo da sala. O que eu faço, o que eu posso fazer para estender essa comunicação? Qual é o jeito certo? É eu comprar um ponto de acesso, não um roteador, um ponto de acesso, colocar lá perto e puxar um cabo até o roteador, que sim, aquela caixinha que tem aquelas portas Ethernet. Então, eu pego esse ponto de acesso, que é mais barato que um roteador, ou tende a ser mais barato que um roteadorzinho, puxo um cabo Ethernet e ligo numa das portas do switchzinho que aquele meu roteador lá tem na sala. Só que as pessoas às vezes falam, poxa, mas isso é complicado, difícil de passar um cabo. E eu fui na lojinha de informática e eles me ofereceram um repetidor. O que é um repetidor? Em teoria é um conceito muito bacana, certo? Porque ele está no meio do caminho, então ele vai conseguir pegar um bom sinal da sala e vai estar perto do quarto, onde vai estar com o meu smartphone, então o sinal vai estar forte. Muito bacana, isso é verdade, o sinal realmente vai ficar muito forte. O problema desse tipo de coisa, a gente não vai entrar em muitos detalhes hoje aqui, eu ainda vou criar um vídeo sobre isso, mas o Wi-Fi, ele não transmite igual uma flecha. Não é eu tenho aqui o meu equipamento, o meu repetidor, e ele vai transmitir o sinal só para a sala. Não, ele é igual a jogar uma pedra dentro de um lago. O sinal vai para todos os lados. Então, esse repetidor, por ele estar na mesma frequência do roteador lá na sala, do ponto de acesso que está dentro do roteador lá na sala, ele vai interferir um no outro. Então você vai ter um monte de colisões. Então, como eu falei, eu ainda vou criar um vídeo com mais detalhes para explicar isso. Hoje a gente não tem tempo para entrar nessas especificações, mas não é boa ideia colocar um repetidor. É um dinheiro que você investe, o vendedor na loja vai te dizer que é uma coisa fantástica, e ele não vai mentir, ele realmente vai dizer que o sinal vai ficar mais forte. O problema não é esse, o problema são as colisões que isso vai gerar. Então, a não ser que o teu problema seja apenas um equipamentozinho e que ele transmita pouca coisa, ou seja, que você não queira ver vídeo, que você não queira acessar nada muito pesado, qualquer tráfego um pouquinho mais pesado vai engasgar e você vai ter, às vezes, até efeito pior. Você vai ficar pior do que estava quando você não tinha o repetidor. Tá? Existem repetidores com 2 rádios, e aí você trabalha em 2 frequências diferentes. Isso sim funciona bem, mas esses são os mais caros. Então, se você vai usar uma tecnologia de repetição, procura um repetidor que tenha 2 rádios independentes, que você possa configurar em frequências diferentes para você não ter esse problema. Bom, então, de que maneira que a gente consegue ampliar o alcance de um roteador? Já estamos colocando aqui entre aspas, né, para deixar claro que nós já sabemos que isso não é apenas um roteador doméstico. Tá? Então, ou a gente procura colocar um cabo Ethernet e aí põe ali um access point, um ponto de acesso. Uma das maneiras de a gente saber se um equipamentozinho... Repara que as 2 caixinhas são muito parecidas, né? É uma caixinha com anteninhas. A principal diferença é que os access points, os pontos de acesso têm normalmente apenas uma porta Ethernet. E os roteadores têm pelo menos 2 portinhas Ethernet. Esses quadradinhos, normalmente hoje em dia até mais, exatamente por ter essa questão dele ter esse switchzinho interno. Então você repara aqui, no caso do roteador na esquerda, eu tenho uma porta azul, que é o que sai para a internet, e 4 portas amarelinhas, que são os switches, ou switch, né? As portas do switch que saem para a rede interna. Então aí nessa rede, qualquer uma dessas 4 portas amarelas, eu conectaria esse meu ponto de acesso. Uma outra opção, obviamente, é nós simplesmente contratarmos mais um serviço da operadora. Isso não é impossível. Eu posso chegar, obviamente,
vai sair mais caro, eu vou pagar 2 vezes a mesma conta, o mesmo serviço, mas eu posso ter essa... Eu preciso lembrar que eu tenho essa possibilidade, tá? Eu posso chegar para a minha operadora, pedir mais uma conexão e aí pedir para o técnico instalar esse roteador novo mais perto do quarto, mais perto daquela região onde eu estou tendo um problema de acesso. Também é algo que eu vou comentar num outro vídeo, mas é só dar uma dica. Existe um problema quando você faz esse tipo de configuração do equipamento ficar preso, entre aspas, num roteador. Então, por exemplo, eu estou na sala, eu fiz isso aqui, eu coloquei dois roteadores, ou um roteador e um access point, um ponto de acesso. Teoricamente eu cobria a minha casa inteira. Eu estou na sala com o meu smartphone, aí eu vou para o quarto, a conexão fica péssima. Por quê? Porque ele está preso ainda na conexão com a sala e ele não percebeu que ele pode mudar. Isso, como eu falei, eu vou criar um vídeo explicando por que isso acontece, mas acreditem, acontece. Então, a maneira de você resolver isso é você colocar o teu smartphone, o teu tablet em modo avião e tirar. Ou, pelo menos, desabilitar o Wi-Fi e tirar de novo. Muito rápido, tira e põe, tira. Não precisa nem esperar põe em modo avião, conta até 3, tira do modo avião e aí ele vai reconectar no access point mais próximo, tá? Então, isso aí é um problema do Wi-Fi, é uma característica do Wi-Fi, tá? E isso é uma dica interessante. Se você tiver numa mesma rede, isso independe seja na sua casa ou seja na empresa, se você tem vários pontos de acesso espalhados, quando você estiver se locomovendo entre eles, se de repente a comunicação ficar muito ruim e você tem certeza que você está perto de um ponto de acesso bom, bota em modo avião e desabilita o Wi-Fi, habilita de novo e você vai ver que vai melhorar, tá bom? Pessoal, mais uma vez obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês querem ajudar também mais gente que tenha o mesmo problema que vocês, por favor, não esqueçam de apertar o botão de gostei. Isso aí ajuda o YouTube, o Google a entender que esse vídeo foi útil e que ele pode ajudar a mais gente ainda, tá bom? E se vocês querem receber os próximos vídeos, por favor, assinem, estejam com a gente aí. Tá bom? Último comentário. Quem tiver dúvida, quem tiver questões, ou até mesmo sugestões de mais vídeos, deixa nos comentários abaixo, a gente procura responder o mais rápido possível. Abraço para todos.